Não venda na rua. Isso é só para quem passa necessidade. Foi isso que me disseram quando eu era mais novo, né? E querer empreender, vender as coisas. Na verdade, eu sempre gostei de vender as coisas, sempre gostei de empreender mesmo e nunca tive vontade de ser nada na vida que fosse para trabalhar através de um diploma. Na verdade, eu nunca quis ser nada na vida que, tipo assim, eu fosse funcionário de alguém, entendeu? Não que ser funcionário seja ruim, entendeu? Mas, por exemplo, assim, eu gosto de. Depende do caso, né? Tem empregos que ser funcionário é muito ruim. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito, entendeu? De acordar a hora que eu quiser, de fazer as coisas a hora que eu quiser, de não ter que ficar seguindo um cronograma que outra pessoa quer, entendeu? Eu sigo o cronograma tipo que eu quero. Eu não faço coisas obrigadas por causa de terceiros, entendeu? Então, isso que eu falei no início do vídeo, né? Não venda na rua. Isso é só para quem passa necessidade. Vocês acreditem ou não, foi a frase que eu ouvi do meu pai quando eu tentei. Na verdade, quando eu fui vender jujuba na rua, entendeu? Eu comprava jujuba, um pacotinho de jujuba, se eu não me engano era 7,50. Aí eu colocava naquelas sacolinhas de chopp, né? Sacola que vende chopp. Três jujubas se eu não me engano. Dava um nó e escrevia uma frase, cortava um papelzinho, né? Escrevia uma frase legal que eu gostava e com canetinha e fazia uns risquinhos assim, tipo em formato de cobra, sabe? Só pra deixar mais bonitinho, amarrava e vendia. Eu fiz isso só duas vezes, porque ele brigou comigo e falou que era coisa de só fazia isso quem passava necessidade e eu discordo totalmente, entendeu? As pessoas. Eu até vi um vídeo ontem dizendo. Eu posso até mostrar pra vocês aqui. Talvez eu coloque aqui no vídeo ou não, mas. Mas eu dizia a seguinte frase, né? Tem gente que ganha um salário mínimo e debocha de quem é ambulante. Aí o cara vendendo algodão doce, ele só trabalhava dia de sábado e domingo, vendia 100 algodão doces por dia não, né? No sábado e 100 no domingo, e ele vendia 7 ou a 8 reais, parece. Aí ele ganhava 100, ele ganhava 6 não, ele ganhava 700 ou 800 reais por, por sábado e domingo, né? No caso, final de semana, se ele vendesse todos os algodões doces, a 8 no caso, né? Ia dar 808 com 8, 16, 1.600 reais em 2 dias. A semana tem 4 meses, né? Então, e ele fala no final do vídeo, né? Sempre a gente tem que procurar. Meu olho tá grande a moda. Eu acho que um amigo meu mexeu na câmera. Não sei se tá distorcida essa parada, acho que não. Sempre a gente tem que procurar fazer o quê? É trabalhar de forma eficiente. Ele próprio fala no vídeo, né? E muitas outras pessoas já falaram pelo YouTube. Tu tem que trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Ou seja, tu tem que trabalhar de forma eficiente, não ter um trabalhar duro, entendeu? Porque as pessoas confundem muito, tipo assim, que só porque tu trabalha muitas horas por dia, tu merece ganhar muito, entendeu? Tu merece ganhar um bom salário. E não é dessa forma, entendeu? Tu ganha de acordo com a utilidade que tu tem pro outro. Tu ganha de acordo com a grandeza do problema que tu resolve para outras pessoas, né? Tem até um vídeo do Daniel Fraga que ele fala, né? Quer dinheiro? O título. Faça trocas voluntárias, entendeu? E outras pessoas falam que a gente ganha dinheiro resolvendo os problemas de outras pessoas. E é verdade, a gente ganha dinheiro resolvendo os problemas de outras pessoas, seja qual for eles. Então, assim, e isso que ele me falou não foi pensando em mim, foi pensando nele. Porque na cabeça dele, se o filho dele tá vendendo coisa na rua, é porque a situação tá difícil na casa. E eu nem morava com ele, nunca morei com ele, né, na verdade.
Então foi meramente por ego, acho soberba, entendeu? Meramente por se preocupar com o que os outros iriam falar, entendeu? E podia ter ali destruído meu sonho de ser um empreendedor, entendeu? E provavelmente ter caído no emprego CLT que ganha um salário mínimo e trabalha 6 dias na semana, entendeu? Eu não tenho nada contra quem trabalha de CLT 6 dias na semana e ganha um salário mínimo, mas o que a gente tem que chegar à conclusão é de que é uma bosta, entendeu? É muito. Não é que o serviço seja um demérito, mas é que sacrifica muito o nosso corpo, entendeu? E isso todo mundo tem que concordar comigo, entendeu? Ninguém quer estar nesse serviço. As pessoas fazem porque elas não conseguem achar uma solução para sair disso, entendeu? E, e o sistema em geral, né, a mídia em geral, os verdadeiros donos do mundo, né, as famílias globalistas que influenciam o mundo, querem que as pessoas fiquem desse jeito, né? Porque as pessoas são criadas e treinadas para serem funcionárias não do patrão, porque aqui no Brasil tem muito isso que as pessoas demonizam o patrão, o chefe, ele é ruim, entendeu? Tem sim chefe ruim, tem muito chefe ruim, mas a culpa não é do chefe, entendeu? A culpa é dos políticos e das empresas que são amigas dos políticos, né? Dessas famílias globalistas. Porque, por exemplo, assim, a CLT sempre é dessa forma, né? Sempre o político vem dizendo que é para o bem comum, que é para o bem do cidadão, mas nunca, jamais. Por mais que tenha uma coisa ou outra que seja por bem, todo o resto é uma merda. E é isso que é a CLT, né? Que coloca ali o salário mínimo. Pronto, é isso. Tu não pode negociar diretamente com a pessoa que está te empregando e negociar teu salário. Ou seja, na CLT, por mais que tu produza o tanto que for acima do que for estabelecido, tu não vai ganhar mais. Então, as pessoas não se esforçam, entendeu? Se elas não têm as motivações para se esforçar, elas não vão se esforçar. E acabam se acostumando, a maioria das pessoas acaba se acostumando com isso e são levados a acreditar que a vida é desse jeito, entendeu? Então, assim, eu fui vender, né, a Jujuba, acho que eu vendi 2 dias só. É, Foi. A primeira vez ele comprou. Eu fui vender, não vendi tudo, aí ele comprou todo o resto de mim. Foi, comprou todo o resto de mim. E nem levou, deixou comigo. Aí eu falei que se não levasse eu ia vender, né? Eu ia vender para ganhar mais dinheiro. Aí eu acho que levou, aí eu fui de novo, comprei mais 7,50 de jujuba. Aí da segunda vez que eu fui eu vendi tudo, né? Aí no caso eu vendia, era 50 centavos eu acho, ou R$ 1. Não, acho que era 50 centavos. Só sei que eu ganhava, quando eu vendesse tudo eu ficava com R$ 14, né? Eu faturava aí, né? 7,50, né? Os outros 7,50 era para recomprar e os 7,50 era o faturamento, né? E eu só fiz isso 2 vezes por causa desse motivo, mas outra vez também eu já tentei, já vendi na verdade cone trufado, né? Aquelas caixinhas de sorvete recheada com chocolate e recheio de beijinho também, né? Com aquele confeito e tudo mais. Já cheguei a vender, mas não deu certo. E hoje eu já faço outras coisas que conseguiram dar certo, né? Mas tipo assim, a conclusão desse vídeo é o quê? E, inclusive, eu acabei de ver um vídeo do Rick Chester, não sei se vocês conhecem ele, mas é aquele cara que falava pega a visão, né? Que ele vende água na praia e tudo mais. Que ele já fez até propaganda no iFood, um bocado de coisa. Eu assisti um vídeo dele agora há pouco, que recomendou pra mim, num quadro, eu acho que ele postava no canal dele, que era Minuto do Empreendedorismo. Que ele fala que você que tem algum contato com quem é um empreendedor, com quem está começando, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja avó, seja primo, seja marido, esposa, filho, seja o que for, é para vocês apoiarem a pessoa que quer empreender. Porque
num vídeo ele fala, né? E é verdade. Muita gente da própria família, de mais perto, né? Com um grau parentesco mais próximo, não apoia, e além de não apoiar, ainda desmotiva, e quem é de fora, muitas vezes, não são todos, mas muitas vezes, acredita na pessoa, entendeu? E ele fala que não tem nada pior para o empreendedor ter a força tirada de dentro da própria casa, entendeu? No empreendedor, no empreendimento dele. Então, da mesma forma que eu vi no vídeo ele falar, eu falo para vocês aqui. Se alguém da tua família quer empreender alguma coisa, apoia. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, tudo bem também. Pelo menos a pessoa tentou, entendeu? E vai que a pessoa tenta, tenta, tenta e uma hora ela acerta, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo. Tentei várias e várias coisas. Tentei abrir lava-jato, tentei vender as coisas na rua. Eu tentei fazer várias coisas, entendeu? É porque assim, eu não sou muito bom de memória para lembrar, mas eu tentei fazer várias coisas até que eu achei uma coisa que era bom, entendeu? E então é isso, né? É igual como o cara falou, o outro vídeo, né, que eu citei mais no começo do vídeo. Tem gente que ganha um salário mínimo e debocha de quem vende coisa na rua. E se eu não tô falando que todo mundo que vende coisa na rua ganha muito, mas se a pessoa souber lidar com dinheiro, se ela souber administrar e se ela souber ter uma baixa preferência temporal, né? Saber renunciar ao passado pelo futuro, saber sacrificar, quer dizer, saber sacrificar o presente pelo futuro e saber controlar o dinheiro, saber controlar as suas emoções, os seus impulsos, as suas vontades, inevitavelmente ela vai ficar rica, entendeu? Ainda mais se ela conhecer o Bitcoin, se ela estudar sobre o Bitcoin, que ela vai ter uma motivação a mais, uma força a mais para renunciar ao presente pelo futuro. Porque com o Bitcoin tu não é roubado, né? Então, o Bitcoin, ele não é, nunca foi sobre riqueza, entendeu? Sobre enriquecer. Ele sempre foi sobre liberdade. Só que, consequentemente, quanto mais liberdade tu tem com o teu dinheiro, das coisas que tu pode fazer com o teu dinheiro, mais rico tu fica, entendeu? Então é isso. É... Esse vídeo. A conclusão que eu chego nesse vídeo, né? A conclusão que eu tiro desse vídeo é que apoie a pessoa que da sua família que está empreendendo e, principalmente, tem muita gente que, por exemplo, assim, prefere trabalhar no emprego que ganhar um salário mínimo do que porque tem vergonha, né? Porque tem medo do julgamento, dos olhares que as pessoas vão dar na rua para ele, principalmente dos familiares, e preferem se submeter a um emprego CLT que elas não gostam, ao invés de empreender e ganhar muito mais, só que ter, ter a capacidade de não ligar para o que os outros pensam, entendeu? Eu tô lendo, eu comprei quatro livros aqui, um deles foi esse aqui, ó, As 48 Leis do Poder. E tem um aqui que fala, a lei aqui, vou olhar aqui para vocês, espera aí. São as 48 leis do poder, é a lei 4. Ela diz o seguinte aqui, ó. Diga sempre menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de falar besteira. Então, isso aqui eu tiro qual conclusão daqui? Que, primeiro, para te não ligar, né, como eu falei, para te não ligar o que as pessoas, para te não ligar para que as pessoas vão falar, para te não ligar para os olhares de julgamento, entendeu? E se as coisas estiverem dando certo para ti, empreendendo na rua, sendo um ambulante, vendendo coisa na rua, cala a boca, entendeu? Cala a boca. Fale menos do que necessário, entendeu? Não precisa tu provar nada para ninguém.
Apesar de que eu sei como é essa vontade de mostrar para as pessoas que as coisas estão dando certo, entendeu? Só que pensa comigo, se as pessoas te desmotivam, te julgam por tu tá fazendo uma coisa diferente, por tu tá fazendo uma coisa humilhante, uma coisa que tem um demérito, quando elas verem que tu tá conseguindo, primeiro ou vão ficar com inveja de ti, ou não vão ligar, entendeu? Ou vão falar, ah, tá, beleza, entendeu? Vão falar isso. Da mesma forma que quando, até mesmo quando elas te julgam só no momento, depois que elas passam 5 minutos e esquecem de ti, entendeu? Então é isso. Se você, quem está assistindo aí, né, quer ser um empreendedor e não e tem o apoio da família, é bom, é legal. Mas se tu não tem também, dane-se, entendeu? Faz o que tu tem que fazer, o que tu tá planejando fazer. E é como as pessoas falam. Inclusive tem outra lei aqui que fala disso. Deixa eu ver se eu procuro aqui, se eu acho aqui, calma aí. Eu acabei de achar aqui a Lei 9. Vença por atitudes, não discuta. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. Acho que é pirro que fala. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. Ou seja, isso aqui fala tanto para não ficar batendo boca, né? Porque não ficar tentando convencer as pessoas do teu ponto de vista, porque na maioria das vezes a pessoa só vai ficar com raiva de ti e não vai te ouvir. Então tu tem que demonstrar, é o que todo mundo fala, demonstra na prática, entendeu? Deixa que os resultados falem. Então é isso. Esse livro aqui é muito bom. Eu vou até fazer depois que eu terminar de ler, né, no caso, ou conforme eu for lendo, eu vou até fazer vídeos sobre as leis ou o que eu acho interessante que eu aprendi. Ou tem esses outros três que eu comprei aqui, ó, que é o Arte da Guerra de Sun Tzu. Esse aqui, quando eu era mais novo, eu cheguei a escutar ele em e-book, só que eu não lembro de nada, faz muito tempo. Tem o Manual de Persuasão do FBI. Esse aqui o meu amigo, acho que ele já leu, ele falou que é muito bacana. E tem o Príncipe, né, que acho que todo mundo conhece, que é de Nicolau Maquiavel. Que a gente estuda, vê na escola, só que é diferente de tu ler o livro, né. São esses quatro que eu comprei. Tem um outro que meu amigo me recomendou, que ele falou que acho que é como convencer uma pessoa em 90 segundos, né? Sobre venda, pelo que eu vi na capa. Mas eu não comprei esse um ainda. Mas é isso, pessoal. É... A conclusão que eu deixo para vocês é que não se tu vende alguma coisa na rua, se tu não é concursado, se tu não tá contratado numa empresa e tu vende coisa na rua e as pessoas te julgam por isso, e até mesmo, eu digo, se tu se julga por isso, mesmo tu ganhando um valor legal, ou mesmo tu ganhando mais do que um salário mínimo, às vezes a própria pessoa pode se sentir, na verdade, ela pode deixar os olhares de julgamento fazer com que ela se sinta inferior. Mas isso aí é só uma questão é uma questão de, na verdade, de ligar para o que os outros estão pensando. Mas como eu falei mais para trás do vídeo, as pessoas não estão nem aí pra gente. É como as pessoas falam na internet. Ninguém tá nem aí pra gente, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho fobia social. Hoje, eu consigo controlar 95% ali, 98%, sei lá. Até porque se fosse como antigamente muito forte, eu nem estaria aqui gravando esse vídeo. Só que eu entendi que, por exemplo, assim, as pessoas não estão nem aí pra gente, entendeu? Eu tô gravando um vídeo aqui, vai ter gente que vai olhar, até mesmo se gente da minha cidade começar a ver, porque meu canal ainda é pequeno, foda-se, entendeu? Elas não vão assistir o vídeo, ou às vezes vão falar, ah, como tá em 20 minutos, vão falar é muito longo, eu não vou assistir, porque as pessoas estão acostumadas a assistir vídeo curto. E mesmo que a gente fale alguma coisa, critique alguma coisa, isso, aquilo, bababá, depois de 5 minutos a pessoa nem lembra mais de ti, entendeu? Então é isso. É, faça o que tu tiver com a ideia que tu tiver na tua cabeça e, tipo assim, não ligue para as pessoas. Se der certo,
tudo bem, né? E se der errado, tu vai aprender como não fazer, ou tu vai aprender naquilo que tu não é bom, entendeu? No caso, naquilo que tu não tem tanta aptidão para fazer. Então é isso, falou.